Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 1º de março de 2017. A incrível história de como os cavaleiros templários inventaram os bancos. Temple Church, em um pátio meio escondido no coração de Londres, foi o primeiro banco da cidade na Fleet Street, uma das mais movimentadas do centro de Londres, a 10 minutos a pé da Trafalgar Square. Existe um arco de pedra pelo qual muita gente pode passar e viajar no tempo. Um pátio tranquilo leva a uma capela estranha, circular, e a uma estátua de 2 cavaleiros em cima de um único cavalo. A capela é a Temple Church, construída pela Ordem dos Templários em 1185, quando ficou conhecida como a Casa Londrina dos Cavaleiros do Templário. Mas a Temple Church não tem apenas uma importância arquitetônica, histórica e religiosa. Ela também foi o primeiro banco de Londres. Os Cavaleiros Templários eram monges guerreiros. Era uma ordem religiosa, com uma hierarquia inspirada na teologia e uma missão declarada além de um código de ética, mas também um exército armado dedicado à Guerra Santa. Mas então como eles chegaram ao negócio dos bancos? Os templários dedicaram-se inteiramente à defesa de peregrinos cristãos a caminho de Jerusalém. A cidade havia sido capturada na primeira cruzada em 1099, ondas de peregrinos começaram a chegar, viajando milhares de quilômetros pela Europa. Esses peregrinos precisavam, de alguma forma, bancar meses de comida, transporte e acomodação para todos eles, sem precisarem carregar grandes somas de dinheiro consigo, já que isso os tornaria alvo fácil para ladrões. Afortunadamente, os templários tinham uma solução. Um peregrino poderia deixar seu dinheiro na Temple Church em Londres, depois pegá-lo de volta em Jerusalém. Em vez de carregar o dinheiro até lá, ele só precisaria levar uma carta com o crédito. Os Cavaleiros do Templário eram a Western Union, conhecida empresa que faz transferência de dinheiro entre países das cruzadas. Nós não sabemos direito como os templários faziam esse sistema funcionar, nem como se protegiam contra fraudes. Havia um código secreto para verificar o documento e a identidade do viajante? Banco privado. Os templários não foram a primeira organização no mundo a oferecer esse tipo de serviço. Diversos outros países haviam feito isso antes, como a dinastia Tang na China, que usava o Feikuan dinheiro voador, um documento de 2 vias que permitia comerciantes depositarem seus lucros em um escritório regional e depois pegarem o dinheiro de novo na capital. Mas esse sistema era operado pelo governo. O sistema bancário oferecido pelos templários funcionava muito mais como um banco privado, embora pertencesse ao Papa, aliado a reis e príncipes ao redor da Europa e gerenciado por uma parceria de monges que tinham feito voto de pobreza. E os Cavaleiros do Templário fizeram muito mais do que apenas transferir dinheiro por longas distâncias. Conforme em seu livro Money Changes Everything, Dinheiro Muda Tudo, em tradução livre, William Goetzmann diz que eles ofereciam uma série de serviços financeiros reconhecidamente avançados para a época. Os templários tiveram uma ligação muito forte com Portugal, como demonstra Eduardo Carvalho Monteiro no livro Chico Xavier e Isabel a Rainha de Portugal, no capítulo 2. A história de Portugal, ensinada nos bancos escolares, desconhece ou finge não conhecer alguns fatos importantes que cercam a vida do casal Diniz e Isabel. Portugal foi um país de influência templária por excelência, tendo o próprio Dom Diniz provavelmente se submetido à iniciação nessa ordem, razão pela qual, ao receber as fatídicas bulas Regnus Incaelis e Calidis Serpentis Vigio, condenatórias aos templários, armou um estratagema para que, enquanto o processo fosse aberto, estes se escondessem e fugissem e, provisoriamente, seus bens ficassem retidos junto à coroa e não entregues à ordem dos hospitaleiros. Por isso, segundo o historiador alemão H.
Schleifer, os cavaleiros haviam desaparecido, os bens estavam em poder de D. Diniz, o administrador do Papa achava-se repudiado, e os hospitalários não podiam ter a ousadia de chamar a si os territórios dos Templários, como sucedera em quase todas as partes. O Papa, inclusive, tinha oferecido o Castelo de Tomar, a grande base da ordem, ao cardeal Bertrand, mas D. Diniz, muito hábil, instigou o príncipe herdeiro e alguns nobres a apresentarem um protesto, decisivo e formal, provocando a desistência do cardeal à posse do templário Tomar, e não se falou mais nisso. A segunda fase da estratégia de D. Diniz deu-se 2 anos depois, ao propor ao Papa João XXII a fundação de uma nova ordem militar em Castro Marim, sob a alegação das injúrias dos sarracenos, pérfidos inimigos da fé, provenientes dos califados vizinhos de Sevilha e Córdoba, solicitando, para tal, os haveres e rendimentos da ex-ordem do Templo. A sagaz proposta de D. Diniz passou batida, e o Papa expediu a bula Ades Esquibus Cultus Augeatur Divinus, em Avignon, 14 de março de 1319, criando a Ordem da Milícia de Jesus Cristo. Todos esses fatos são importantes para compreender a elevada missão espiritual de D. Diniz e da Rainha Santa em proteger os Templários, cujo objetivo era o de unir o Ocidente ao Oriente por meio de um entendimento ecumênico entre os diferentes povos e religiões. Enquanto outros povos colonizadores não tinham a consciência e o preparo moral e ético dos templários, massacrando as populações a serem colonizadas como Pizarro aos Incas, no Peru, e Cortés aos Aztecas, no México, os capitães portugueses eram homens preparados científica, militar e espiritualmente, como Vasco da Gama, pertencente à elite lusitana e também iniciado na Ordem do Cristo. O cristianismo da Ordem do Cristo, de raiz cristã ariana, e seguidor do culto ao Espírito Santo mistério hermético do ternário, fundado pela Rainha Isabel, foi pressionado e perseguido pela Igreja de Roma, a qual não soube compreender sua mensagem que previa aliança com estados cristãos africanos e asiáticos e um intenso intercâmbio de ajuda mútua. Também desagradava a hierarquia romana o rápido crescimento de Portugal, que se transformava numa potência econômica e militar em expansão a conquistar outros continentes. Era impensável alianças em forma de cristianismo não submetidas aos papas. Tomando por heresia qualquer interpretação do cristianismo não controlada por Roma, foi inevitável a extinção da Ordem do Cristo como ordem de cavalaria, sendo esta substituída pela Ordem de Jesus nas ações missionárias portuguesas ultramarinas e pela introdução da Inquisição em Portugal. Com o monopólio do ensino pelos jesuítas, sepultou-se também os vestígios históricos sobre a demanda do reino do preste João das Índias. A Ordem do Cristo foi, assim, a herdeira direta da Ordem dos Cavaleiros do Templo, e, não por acaso, os grandes navegadores portugueses dos séculos X, V e SV carregavam a cruz templária em suas naus. Descobertas e publicadas apenas em 1958, as cartas de Isabel, a Rainha Santa, demonstram que essa virtuosa personagem da história lusitana também desenvolveu intensa atividade política, maior do que se supunha. Procurou intervir em diversos episódios belicosos internacionais, pacificando ânimos e buscando a concórdia entre as partes. Na guerra entre Castela e Aragão, por exemplo, conseguiu que seu esposo, D. Diniz, fosse aceito como mediador, harmonizando os contendores. Dentre as revelações das cartas de Isabel, encontra-se sua correspondência com o Rosa Cruz e alquimista Raimundo Lúlio, mostrando a proximidade e o interesse da rainha com os conhecimentos herméticos. Esta foi a crônica do amanhecer de 1º de março, por Feijão.